Ei pessoal, meu nome é Sabrina. Meu nome é Letícia Bem-vindos ao Bate-Papo na Banheira. e o tema de hoje do nosso bate-papo é por que é tão difícil dizer não? Sim, por que às vezes eu quero dizer não, mas eu digo sim? Muita gente chega com essa queixa na clínica. Para quem tá vindo de paraquedas, eu sou psicóloga, E eu sou esteticista. e a gente tá criando esse bate-papo para conversar mesmo. E aí, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam na clínica tendo essa queixa, né? De agradar o outro, de sempre dizer sim, por uma busca de aprovação. Vamos falar bem superficialmente agora, né? Mas é uma busca de aprovação. Então eu digo sim pra você e eu me torno útil pra você. Então a forma como eu me relaciono com as pessoas é nessa troca de eu ser útil, então a pessoa me ama porque eu sou útil. Porque muitas vezes a gente constrói um pensamento desde pequenininho que a gente precisa fazer algo para alguém para que aquela pessoa me ame. Então, hoje a gente vê muito sobre essa educação, né? Educação positiva, algumas coisas assim. E muitos pais que quebram esse paradigma, né? De criar o filho, fazendo com que ele entenda que ele não precisa fazer nada para ser amado, né? Então, vem muito sobre o medo de errar, o medo de desagradar, o medo, né? Sobre o que o outro vai pensar de mim se eu me posicionar. Entende? Você conseguiu Eu pegar? consegui, mas às vezes realmente isso acontece porque eu já peguei vários casos aqui na clínica em que só dá para aguentar a pessoa mesmo nessa coisa de ela ser útil para você. Como Eu não, assim? não sei se você entende, mas, por exemplo, uma pessoa que eu vejo que ela tem umas amizades que só são benéficas porque a pessoa é útil, Isso existe muito. Principalmente entendeu? financeiramente, né? Também. Sim. Pois é, mas assim, até que ponto a própria pessoa consegue perceber que as outras estão na volta dela pelo que ela dá, né? Então, essa é a questão. Um exemplo, a pessoa todo mundo considera ela enjoada. Aham. Só que aí ela acaba falando sim demais para as outras pessoas, para o ciclo de amizade, para eles aguentarem ela por ela ser enjoada. Entende? Uhum. Entendi. Mas aí quem tem que perceber é a própria pessoa, né? Sobre esses tanto de sim. Só que aí entra outros fatores, porque como a pessoa tem, tipo, dependência emocional, ela acaba aceitando tudo pra ficar no meio do círculo. Essa pessoa que é enjoada. É, Entendi. Pois é, acontece muito isso, mas por isso que a gente às vezes tem que estar na análise, né, para entender o que que a gente aceita também. Porque mesmo que ela seja enjoada, né, vamos falar como se a gente estivesse no lugar dela, não no lugar dela, né? Mesmo que ela é enjoada, ela aceita e ela gosta desse tipo de relação? Ou ela prefere olhar para si e talvez é, mudar? Porque será que para ela é um malefício ser enjoada? eu acho que não. Então aí a gente já entra numa questão de tipo assim, eu não vou mudar porque não é malefício pra mim. A gente já tá dizendo, a gente tá entendendo que ela diz muito sim pra ter os outros à volta dela, mas se pra ela tem algum benefício e ela não se sente incomodada com dizer sim pro outro pra ter essa amizade, beleza. Mas se a gente chega com essa pessoa aqui, essa pessoa fala assim, eu não queria dizer sim para as pessoas e isso me incomoda. Aí a gente já entende que de alguma forma ela realmente quer manter esse ciclo, mas é maléfico para ela porque ela não tá se sentindo bem assim. Entendi. Entende? Mas assim, de alguma forma a gente precisa também entender que quando você diz sim pro outro, é você tá dizendo não para você, mas será que ela tá dizendo não para ela mesma? Não tem como saber. Não tem como saber. Mas, por exemplo, no nosso caso, assim, por exemplo, quais situações que você acha que você disse sim e você queria dizer não? Situações que às vezes eu sei que vai me atrapalhar, me prejudicar e eu acabo dizendo que sim. Sim. E aí, por que que você acha que você disse sim? Aí
Aí você que tem que me responder. Ó, gente, muita gente vai pra terapia achando que o psicólogo dá a resposta. Não, a gente dá mais pergunta pra vocês descobrirem o porquê. Mas, assim, muito sobre isso, assim, por que que eu preciso tanto agradar o outro? O que que isso prova pra mim? Né? Eu acho que o interessante de falar o sim pro outro, né, e perceber por que é tão difícil falar não, é isso. Por que que o outro precisa estar sempre à minha frente para eu estar satisfeito comigo mesmo? Por que que a satisfação comigo mesmo tá no poder do outro? Por que que eu dou esse poder pro outro? Não faço a mínima ideia. Às vezes, tipo, pra agradar, pra eles achar, realmente achar que eu sou útil, né? Achar. Só que eu entendo que eu falando esse sim, ele sempre vai achar que eu tô pronta. Que eu Exatamente. tô pronta pra qualquer coisa que ele precisar. Aham. E aí essa vai aumentando, né? Essa necessidade, né? Do Uhum. sim. E aí é como se fosse. Na psicologia a gente tem uma área que chama análise do comportamento e a gente tem a parte de reforço, né? É toda vez que a gente estuda com ratinhos, né? Toda vez que o ratinho puxa o negócio lá, a alavanca, ele tem o queijo. Então ele tá sendo reforçado. Então toda vez que eu falo sim pra alguém, aquela pessoa fala: "Nossa, você é maravilhoso, Ah, nossa, se não fosse você na minha vida, o que que eu faria?" Assim, né? E aí é basicamente isso, ela tá dando o seu queijo, mas você não sabe que você pode fazer o seu próprio queijo, isso. Aí a gente entendeu? fica dependente daquilo. Aí vai virar meme, né? Queijo, faça seu queijo. É. Mas assim, tipo, muitas vezes as pessoas acham que você precisa ser útil para ser amada, né? Para a pessoa gostar de você. E antes, né? Um tempo antes, desde da minha adolescência, eu pensava muito sobre isso. Como que eu preciso estar disponível para o outro, para eu me sentir amada? Eu busquei essa satisfação em mim mesma e acabou que as minhas relações, elas não mudaram, mas elas se transformaram. Como, por exemplo, aquela pessoa sabe que eu amo ela, mas eu também preciso me amar. Então, se em algum momento eu não estiver disponível para ela, por escolha minha, para mim mesma, né? Esse comportamento de dizer não é um treino. E aí, uma dica que eu sempre falava também era, por exemplo, você não precisa dizer não diretamente. Mas eu vejo que tem gente que tem mais facilidade em dizer não. Uhum. Igual aconteceu uma situação aqui na clínica, onde falou: Ah, Fulano, vai lá pegar isso pra mim. Fulano falou: Não, Uhum. não vou não. Aí eu olhei, aquilo me chamou a atenção, porque ele teve uma facilidade de falar Sim. aquilo e eu me coloquei no lugar que se fosse eu ia falar: Não, tô indo buscar agora. Aham, sim. Só que, tipo assim, existe um limite, né, assim, pra isso. A pessoa talvez não queria porque não podia, né, ou simplesmente porque Não queria, não né? queria. Mas aí existe o limbo, né, entre, tipo, qual é o tipo de relação com que a pessoa que pediu, né, e tudo mais. Mas você pode dizer, eu tô ocupado, não quero, quero estudar, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e começa assim. E aí, depois de um tempo que você vai introduzindo não, sem explicação. Mas para você chegar num não sem explicação, você precisa de um tempo, né, de um treino. E não, eu acho que não é muito errado você dar desculpas ou falar não quero, não posso, tem outra prioridade, né, no momento. Para você ir treinando e sentindo a sensação de o que é se escolher. Sim, a questão mesmo de priorizar. Se priorizar primeiro o eu, depois o outro, né? Exatamente. Aham. Eu acho que é o que é o mais importante, assim. E lá, e como que você percebe isso nas suas clientes, em você? Percebo na forma de fazer tudo para todo mundo e não e deixar o dela por último. Então ela tá priorizando outras coisas ou outras pessoas dizendo sim e não se priorizando, né? Aham. E às vezes, por exemplo, tem um horário comigo. Ah, eu vou ter que desmarcar em cima da hora porque eu vou ter que fazer uma coisa pro fulano. Aham. Então aí disse sim pro fulano e atrapalhou o Ela horário dela, mesma. ela mesma, Aham. entende?
E é nesses momentos que a pessoa precisa estar em um processo de se priorizar, assim. E não é se priorizar superficialmente, gente, que eu tô falando, você, sei lá, não sei, que superficialmente, não. É nessa escolha mesmo de você vir aqui cuidar do seu próprio corpo, porque você sabe que ele é amado, que ele precisa ser amado não só pelo outro, mas por você mesmo, né? Pela sua, a gente chama autocompaixão, assim, sabe? De entender que o mundo não é que você vai passar a ser egoísta, porque o mundo, muitas vezes, a cultura das pessoas dizem que quando você se escolhe, você é egoísta, né? É, e a gente vê muito isso com mulheres, né, gente? Pela cultura e tudo mais. A gente vê hoje uma regressão naqueles países lá que as mulheres têm que ser muito submissas, né? Então isso é uma coisa que é Nossa. ensinada, principalmente para mulheres, né? Ser submissa. Então quando você começa a se escolher e começa a pensar criticamente sobre como essas formas de relações funcionam, você consegue se priorizar. Eu acho que é aí, né? A partir do momento que você percebe que você talvez está sendo programada para falar sim sempre, é aí que entra o questionamento. Tipo, por que eu tenho que falar sim sempre? Mesmo querendo dizer não. E aí, quando você quiser dizer sim, você fala, será que eu realmente quero dizer sim? Aí você se pergunta, né? Aí você fica na dúvida, né? E aí leva à reflexão. Isso. E aí, quando você leva a reflexão, você consegue pensar mais conscientemente. E aí que entra a parte do falar ou não. Tipo, hoje eu não quero. É, É difícil, é claro. difícil. Mas você não precisa falar diretamente, tipo, não quero. Você pode falar, tipo, hoje eu tô ocupada. É, mas aí acaba que tem gente persuasiva. Mas ocupada com o quê? Por que que você não vai fazer? E você precisa responder? Não, mas isso aí, com a pessoa que está em desenvolvimento do não, isso, como que eu falo? Interfere não. Isso mexe com ela, né? Sim. Mas e E tem aí, gente que cabe e cai na tentação. sim, cai na tentação, mas eu te digo, de novo, questiona por que eu preciso responder? Por que eu preciso dar essa satisfação? Por que eu tô colocando essa pessoa no primeiro e eu tô no segundo? Aí você vai se questionando. Desculpa, gente, tô gripada. Né? Por isso que tem que vir para terapia. Já tô quase fazendo uma terapia aqui dentro. Terapia na banheira. Pois é, mas assim, é muito isso, assim, a gente precisa ser reflexivo em relação a isso, né? Sim, muito. E sua terapia tá sendo exposta, né? É, ao vivo. Mas assim, tipo, eu acho que é muito sobre o questionamento. Então, tipo, para ir encaminhando para fechar, assim, eu acho que é muito sobre o questionamento que você vai fazer. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, tipo, questiona, pergunta. Você não vai construir nada sem questionar. Porque você precisa questionar. E não é questionar o outro, mas é se questionar, né? Perguntar para si, no momento da situação, ou antes ou depois, entende? Será que isso realmente é importante para mim? Essa pessoa é importante para mim, mas eu preciso fazer isso para que ela se sinta importante para mim, ou nesse momento eu posso fazer por mim e depois em outro momento por ela? E também tem a parte que a gente se decepciona. Por exemplo, eu vou fazer isso para a pessoa porque depois lá na frente vai que eu precise. Eu sei que a gente não tem que esperar nada dos outros, fazer nada em troca, né? Mas a gente acaba criando isso na mente. Aí hoje eu falo sim para ela, e aí quando eu vou precisar, ela impõe o limite dela. Não, eu não posso. Mas é isso, porque você tá colocando ela em um lugar que não existe. E que ela não merece estar, né? Aí você precisa dizer se É, ela merece ou não. isso. Mas esse lugar que você ou qualquer outra pessoa coloca numa pessoa que você diz sempre sim, por que você tá colocando ela naquele lugar? Deus dizer sempre sim. Por que eu tô colocando ela no lugar que eu vou precisar dela? Por quê? Será que realmente você vai precisar dela? Sim, e eu falo isso porque acontece com a maioria. Aham. E aí, quando a pessoa fala, não, começa a decepção e o jogar na cara, né?
Nossa, eu fiz isso por fulano e agora que eu preciso ele não faz pra mim, essa coisa toda. Aham, sim, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, com certeza, com você que tá assistindo. E é muito isso, assim, é muito isso. Só que a gente tem que entender por que que eu preciso colocar essa pessoa nesse lugar. Tipo, esse lugar não existe. É como se, igual eu olho aqui, é como se eu criasse esse mundo, né? Como se eu estivesse vendo através um mundo da Alice, né? Tipo, você tá colocando ela lá no mundo da Alice. E esse mundo não existe, o mundo real é diferente, né? E o mundo real é você entender que nem todas as pessoas precisam estar nesse lugar místico, né? Nesse lugar que a gente cria de uma pessoa que vai fazer tudo por mim, uma pessoa que vai estar lá sempre pra mim. E ela não precisa estar, assim como você também não precisa estar. Existem pessoas que a gente realmente coloca nesse lugar, que já te provaram que vão estar lá, e isso é muito legal, você valorizar essas pessoas, mas isso não significa que você precisa dizer sim Sim. sempre. Mas colocar cada pessoa no seu devido lugar, tipo, cada camada de pessoa, esse é meu colega, essa é uma pessoa que é legal, já fez coisas por mim, já fiz coisas por ela, mas eu não preciso agradá-la sempre. E eu não preciso agradar o outro sempre pra me provar de ser uma pessoa boa. Sim. Tem essa questão, assim, também, de provar que você é uma pessoa boa. Tipo, pra quem que eu quero provar? Por que que eu quero provar? Eu preciso realmente provar que eu sou uma boa pessoa? Aí já entra uma história desde lá da infância, né? Aham. Nossa. Não, é porque é uma conexão muito forte, assim. Aham. E às vezes você tem um padrão, né? Às vezes não, na É, a maioria das maioria das vezes. vezes tem um padrão e aí você tem que fazer terapia e se cuidar pra você não Repetir. continuar aquilo. Aham. Eu tenho muitos adolescentes que têm essa questão muito forte de agradar o outro, de precisar agradar o outro. E aí, esses dias, uma paciente falou assim: Ah, Letícia, eu consegui impor um limite e tal. E nem que se... e isso acontece muito na escola, tipo, o menino quer pegar um lápis seu e te desdenha, assim, aí você nem liga, você tipo, ele é meu amigo, então eu vou deixar ele fazer isso comigo. Então, como se eu aprendo isso na adolescência, eu vou repetir isso nas minhas relações futuras, né? Com certeza. E aí vai repetindo, se você não tá em processo terapêutico. E aí cada vez você vai deixando que o outro invada mais o seu espaço. Sim. Existe essa palavra invada? Invade, sei lá, gente, desconsidera. É, sim, muito. E aí você vai permitindo que o outro entre em lugares que ele não precisa. Sim, isso aí. E eu acho que é isso, né? É. E acabou o vídeo. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje aqui no Bate-Papo de Banheira. Sim, fiquem ligados. Comentem nos comentários aí se você tem dificuldade de dizer não, como é isso pra você. E também comentem aí se vocês querem, né, dar alguma sugestão para os próximos vídeos. Sim, aham. Compartilha o vídeo, dá um like aí. Manda para aquela pessoa que vive dizendo sim Aham. ou não. É. E se inscreve aí também, gente. Siga nós nas redes sociais, Letícia Road PC e o seu. Estética Sabrina Silva. E também segue o espaço, né? Que é um Isso. espaço beleza. Isso. É isso. Tchau. Tchau.